Quando for se preparar, vê se não marca bobeira. Preparatório Terra Cursos. Preparatório Terra Cursos. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo, professor Vinícius, para mais uma vez ajudar vocês nesse foco, nessa determinação, nos estudos de vocês, visando a melhor preparação possível para a prova, para o concurso do Bombeiro Militar aqui do Estado do Espírito Santo. Bom, hoje mais uma aula de Física, mantendo nossa ideia de estudo, da Física, nossa sequência de linha de raciocínio aqui. A nossa videoaula de hoje será sobre eletrodinâmica. Na última videoaula, se você está seguindo a sequência apresentada para vocês aí, a gente falou sobre o elétron parado, a eletrostática. E o que a gente pode associar ao elétron parado, fenômenos ligados a isso. Hoje a gente vai falar sobre eletrodinâmica, vamos colocar o elétron em movimento. Vamos analisar as grandezas físicas, os fenômenos físicos associados a esse elétron se movimentando, que é a nossa eletrodinâmica. Vamos falar sobre geradores, corrente elétrica, resistores, lei de Ohm, circuitos elétricos, resumindo tudo isso aqui. Vamos pensar nos circuitos elétricos, nas condições para que o elétron se movimente, os nossos circuitos elétricos. Nossa videoaula de hoje de eletrodinâmica, então vamos lá, mãos à obra. Bem, pensar elétron em movimento é pensar em cargas se movimentando. E a grandeza física associada ao movimento das cargas é a nossa corrente elétrica. A gente vai associar, esse movimento de carga, vai chamar de corrente elétrica. Uma variação de carga ao longo de um fio condutor ou de um condutor, de um material condutor. Claro, eu tenho que pensar que esses elétrons têm que ter um caminho a seguir, Tem que ter alguém conduzindo esses elétrons. Tem que ter matéria para eles serem conduzidos. Não tem como ter condução de elétrons no vácuo. Então eu preciso de um material. Se ele for condutor, melhor ainda, perfeito, fácil para o elétron se movimentar. Se ele for um isolante, difícil. O isolante dificulta e muito. Impedir? Não. O elétron pode passar sim, se movimentar por um isolante. Só que vai ser muito difícil. Então eu vou pensar nessas cargas no elétron se movimentando. Próton está preso no núcleo atômico junto com o nêutron, então não tem como eu movimentar prótons. A corrente elétrica está associada ao movimento dos elétrons. E aí a gente vai quantizar, pensar quanto de carga está fluindo por aquele material ao longo de um intervalo de tempo. E sempre, claro, essa carga vai fluir da região de menor potencial para a região de maior potencial elétrico, com a maior tendência ao movimento. Então a corrente elétrica é esse fluxo ordenado de elétrons que vai apresentar uma direção em sentido preferencial, devido à diferença de potencial. Ou seja, se eu tiver um condutor com o mesmo potencial elétrico, não vai ter movimento de cargas. Não tem porquê, as cargas se movimentarem se o potencial é o mesmo. Eu tenho que ter uma diferença de potencial para provocar o movimento dessas cargas, para fazer com que esses elétrons se movimentem para acontecer o equilíbrio eletrostático. Se eu já tiver no equilíbrio eletrostático, as cargas espalhadas, bonitinhas no material, sem diferença de potencial, com potenciais iguais, ou em outras palavras, for uma superfície equipotencial, não teremos movimento de carga. E aí quantizar essa corrente elétrica, que a gente vai representar na física pela letra I, a nossa corrente elétrica, vai ser o nosso I aqui. Então vamos quantizar essa corrente elétrica, o nosso I, que vai ser uma relação entre a variação da carga, logo ΔQ, dividido por um intervalo de tempo, que eu vou medir, que eu vou quantizar isso aí. Aí eu tenho meu valor da corrente elétrica, I igual a ΔQ sobre ΔT. Aonde, lembrando, eu estou na física, tem aquelas questões das unidades de medidas aqui, carga em coulomb, tempo em segundo. A nossa corrente elétrica, ela vai ser medida em ampere. Nosso Azinho maiúsculo ali, os nossos amperes, que você já deve ter visto em algum momento na sua vida. A gente está cercado, o tempo todo, a gente está usando a eletricidade, a gente tem vários circuitos elétricos, equipamentos eletrônicos no nosso dia a dia, a gente usa, você está usando um agora para assistir essa aula minha. Então esse equipamento eletrônico, se você procurar bem nas especificações dele, ou até na tomada dele vai estar escrito lá, vai ter um papelzinho, a diferença de potencial no qual ele pode ser ligado
normalmente 127 volts, e a corrente elétrica máxima no qual ele pode ser submetido, um valorzinho de ampere. Aí vai depender do equipamento eletrônico. Aí aparece esse A maiúsculo aí, depois do número, está associado à corrente elétrica, está associado aos amperes. Ampere é uma homenagem a um físico, né? Brilhante, que trabalhou, entendeu ideias associadas à corrente elétrica e fenômenos que a gente pode conectar às correntes elétricas, fenômenos que a gente pode ligar com o movimento ordenado dos elétrons, com a corrente elétrica. Então tá aí, I igual a ΔQ sobre ΔT. Eu também já vi colegas de física escrever esse I com a letra maiúscula para a corrente elétrica, não tem problema. Aí, na hora de fazer as contas, você que sabe, eu prefiro usar o I minúsculo para representar a corrente elétrica, o fluxo ordenado dos elétrons. Só que no início dos estudos da eletrodinâmica, a gente pensou muito sobre como que esses elétrons vão se movimentar, né? Como que eu posso caracterizar esse movimento dos elétrons, pensando nesse fluxo ordenado, nessa corrente elétrica nossa aqui, o nosso ΔQ sobre o ΔT. Então, vários físicos se destacaram nesses estudos. O principal deles, ideias, né, no início do estudo da eletricidade, foi Benjamin Franklin. Já falei sobre ele na videoaula anterior. E nos trabalhos associados a Benjamin Franklin, ele pensou de uma maneira meio que capitalista, né? Que o movimento ordenado dos elétrons seria do positivo para o negativo, da onde tem mais positivo, né, para o negativo, para poder fazer o equilíbrio eletrostático, né? Franklin pensou nesse sentido do fluxo dos elétrons, que foi chamado pela física de sentido convencional da corrente, ó, do positivo para o negativo, sentido convencional, o movimento dos elétrons, da carga, né? Na verdade, na época de Franklin, nem sabia que eram os elétrons se movimentavam, eles pensavam que era a carga elétrica se movimentando. A gente está falando aqui de século XVII. O conceito de elétron, próton, nêutron, como a gente conhece o núcleo atômico hoje em dia, vem do início do século XX, né? As ideias. Então é bom a gente sempre lembrar disso. Mas aí a gente viu depois na física que o sentido real é o quê? Do negativo para o positivo. É os elétrons que se movimentam. Então, aonde tem mais elétron, eles vão sair em direção onde tem menos elétron, para manter o equilíbrio eletrostático, a diferença de potencial ser nula. Então a gente tem esse movimento ordenado dos elétrons. O que pode acontecer, depois isso foi observado pela física experimentalmente, ele pode acontecer de duas maneiras. O movimento dessas cargas pode acontecer o quê? De uma maneira contínua, sempre mantendo o mesmo valor, sempre na mesma direção, no mesmo sentido, o que a gente chama na física de corrente contínua, representado pelo nosso C, a corrente contínua, valor sempre o mesmo, fluxo sempre na mesma direção, no mesmo sentido. Mas também existem casos em que a corrente, ela vai ter o quê? Um fluxo vai e vem, ela vai se movimentar em duas direções e dois sentidos, que a gente chama de corrente alternada. O nosso CA no português, a nossa corrente alternada, ó, vai alternar o sentido da corrente elétrica. Então você vai ter um valor máximo e um valor mínimo, porque ela vai se movimentar nos dois sentidos. Você pode achar esse CA, essa corrente alternada, em alguns livros, como AC. E a corrente alternada está muito presente o quê? No nosso sistema de fornecimento de energia. Nossa rede elétrica trabalha com um sistema de corrente alternada. Por quê? Deixa para a próxima videoaula, tá? Fique esperto. Na próxima videoaula nossa a gente vai falar sobre por que corrente alternada na nossa rede de fornecimento de energia elétrica. Enquanto que baterias, pilhas, trabalham com a corrente contínua, está associada a um fenômeno químico que acontece lá dentro. Aí eu deixo para o meu colega de química falar muito melhor sobre isso, né? Sobre o fenômeno químico que acontece lá na bateria, que acontece nas pilhas. A nossa corrente contínua. No inglês é CC também, corrente contínua. Então, a gente ainda usa muito o sistema americano, né, para representar algumas grandezas físicas. Então, é bom destacar aquele AC, claro que isso está sumindo hoje em dia, né? A maioria do sistema já é tendendo ao CA, escrito lá, corrente alternada. Ou você vai ver esse símbolo aqui, né?
como se fosse uma ondinha. Essa corrente alternada e parece uma onda mesmo, né? Nos sistemas que trabalharem com corrente alternada, você vai ver I, aí você vai ver a ondinha aqui, ó, alternada. Corrente contínua, você vai ver o I, o tracinho de contínua para poder representar. Então não se assustem. Aí você viu duas ondinhas assim, corrente alternada, viu o tracinho, corrente contínua. E essa corrente, esses elétrons se movimentando, vão influenciar em fenômenos físicos, vão causar, né, mudanças em estados da matéria, na matéria, vão causar alguns efeitos. E esses efeitos podem ser pensados, eles no nosso corpo humano, como que a corrente elétrica ao se movimentar no nosso corpo, que efeitos ela pode causar, que danos ela pode causar. Mas aí você pode parar e pensar bem assim, pô, professor, mas eu sei que tem impulsos elétricos no meu corpo, eu tenho uma corrente elétrica passando por mim, fazendo a conexão entre o meu cérebro e o meu corpo inteiro, dando os comandos de fala, de movimento, e isso tudo. Sim, tem corrente elétrica fluindo pelo nosso corpo. Aqui a gente vai olhar para o excesso da corrente elétrica. Não a nossa corrente elétrica natural, pensando em excesso, em outras palavras, num choque, né? Num choque elétrico, você entrar em contato com uma fonte de energia que vai fazer os elétrons fluírem sobre você. Mas antes de falar sobre os efeitos no corpo humano, podemos ter efeitos térmicos. A corrente elétrica pode fazer o quê? É energia. Ela pode se transformar em calor. Pode ocorrer o efeito térmico, que leva um nomezinho especial para a física de efeito Joule. Toda vez que você pegar uma corrente elétrica, energia elétrica, e transformar em calor, a física chama de efeito Joule. Essa transformação de energia potencial elétrica em calor, nosso efeito Joule. Chuveiro, ferro de passar roupa, airfry, secador de cabelo, e tudo que transforma a energia elétrica em calor, está o efeito Joule acontecendo ali. Então, vários equipamentos no seu cotidiano. Temos também o efeito luminoso, ó, luz. A gente usa energia elétrica para poder iluminar o ambiente, ó, igual eu estou aqui sendo iluminado por lâmpadas, que estão funcionando a partir do quê? De uma corrente elétrica, uma energia elétrica que está transformando em energia luminosa. Pô, professor, você está falando de transformação de energia? Sim. Estou falando lá daqueles conceitos que nós já estudamos, de energias. As energias se transformam. Então, eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre energia elétrica se transformando em outras formas de energia luminosa, magnética, o efeito do magnetismo, a gente vai estudar isso bastante mais para frente, que associado ao movimento dos elétrons surge um campo magnético. A gente vai ver isso na nossa aula de eletromagnetismo. Vamos falar sobre o campo magnético, como que ele pode surgir naturalmente ou pode surgir a partir de uma corrente. Também temos o efeito químico, que aí a química fala muito melhor sobre isso, né? Sobre a questão da corrente elétrica associada aos elétrons presentes nos átomos, nas moléculas, o efeito químico. E o efeito no corpo humano, a gente destaca isso aqui na física. Em alguns momentos, a corrente elétrica, se ela for muito baixa, na casa de 1 mA, ela vai dar um limiar da sensação assim, bem basiquinho, uma sensação bem simples, que é até usada em alguns tratamentos de doença, pequenos eletrochoques, para talvez até excitar o músculo, fazer o músculo voltar a funcionar, um pequeno eletrochoque, um músculo que está atrofiado. 8 mA a gente já tem uma sensação desagradável, já começa a incomodar o nosso corpo. Aí vamos lá, 10 mA tem pânico, já começa a ter medo de choque. 20 mA, aí que é o problema, o excesso da corrente elétrica pode fazer mal para os seus músculos, paralisar os músculos. 40 mA, começar a influenciar na sua respiração, né? 70 mA, vai ser muito difícil respirar. 90 mA, você vai ter uma fibrilação ventricular, que o nosso batimento cardíaco também está associado a uma corrente elétrica e pode perturbar ele. E na casa dos 100 mA, você pode chegar ao quê? À morte. Ainda mais se isso for um 100 mA, for longo, for duradouro, aí que vai provocar a morte mesmo. Então, isso aqui são efeitos fisiológicos da corrente elétrica no nosso corpo,
Então tomar cuidado, né? Quando você está mexendo com equipamento eletrônico, você vai fazer alguma manutenção na sua casa, você vai ter que mexer em alguma coisa, toma cuidado. Para não tomar choque, verifica se está tudo desligado. Que olha os efeitos, pode sofrer nada ou pode causar problemas. Agora tem gente aí que provavelmente já brincou, né, de colocar coisas na tomada. Tem gente, teve alunos que eu já fiquei sabendo que enfiaram clipes na tomada para poder gerar um curto-circuito, aí ficar sem energia na escola, coisa e tal. Então cuidado. Cuidado com a corrente elétrica, que ela pode provocar muitos danos no nosso corpo, trazer problemas, gerar até a morte. Então, não se brinca. Vai mexer, precisa fazer um conserto eletrônico, um conserto na rede elétrica da sua casa, uma tomada. Se você não tem habilidade para isso, você não tem conhecimento, chama alguém que é treinado, chama alguém que é especializado, toma todo cuidado. Ah, mas é algo emergencial. Vai lá e desliga o fornecimento de energia elétrica, vai lá no relógio e desliga o relógio. Ou vai no disjuntor, desliga o disjuntor. Toma todo cuidado, que está aqui, ó, os danos que a corrente elétrica pode trazer no nosso corpo. Os cuidados que nós temos que ter quanto a isso. Então, pensando em elétron se movimentando. Lembra que eu falei agora mesmo, né? Ele vai ter que fluir para o material. Você não consegue ter fluxo de elétrons no vácuo. Impossível. Então, precisa do material, precisa que ele flua, que ele se movimente por alguma coisa. Que podem ser os nossos condutores elétricos ou os nossos isolantes elétricos. E a física começou a fazer o quê? Testar como que é esse fluxo dos elétrons, a corrente elétrica passando pelos materiais. E foi vendo que alguns materiais facilitavam a passagem da corrente elétrica, enquanto que outros dificultavam. Pensando nisso, a física chegou a uma grandeza física associada ao quê? A dificuldade que o material provoca na passagem da corrente elétrica, que ela chamou de resistência elétrica. Resistência mesmo. Criar uma resistência, criar uma dificuldade na passagem dos elétrons. Eu estou pensando num corpo, no material no qual você está tentando submeter, causando uma diferença de potencial, querendo submeter um movimento da carga elétrica. E a gente quantifica isso. Chama isso de resistência elétrica. Representa pela letra R em maiúsculo a nossa resistência elétrica e mede, que é uma propriedade que vai estar associada às substâncias, ao que forma aquele material no qual aquele fio condutor ou condutor que eu estou querendo medir ali, a passagem dos elétrons. E ligado a isso, esses materiais que causam uma dificuldade da passagem da corrente elétrica, a física deu um nome de resistor. Pode ser chamado de condutor, só que tem uns que causam dificuldade maior, eles são chamados de resistores. São dispositivos eletrônicos que conduzem eletricidade, mas apresentam uma certa resistência, não é tão fácil assim passar por eles. Como o quê? Os filamentos de lâmpadas, os fios que estão na nossa tomada aí, na sua rede elétrica, são exemplos de resistores. A resistência do chuveiro, aquilo que está lá no seu chuveiro, que é aquecido pela corrente elétrica e, por consequência, aquece a água, as resistências elétricas. Resistores estão muito presentes no nosso cotidiano e para quem é da área da eletrônica conhece essa simbologia aqui, ó, conhece esse carinha aqui, ó, esses carinhas que estão aparecendo aqui nessa imagem de um circuito eletrônico. Ó. São os nossos resistores lá no circuito eletrônico. Então, se você pegar um controle de TV que deu defeito, abrir esse controle de TV, olhar a plaquinha de circuito ali, você vai ver os resistores. Você vai ver esses caras aparecendo lá, ó, no circuito eletrônico, nas suas plaquinhas de TV. A simbologia do resistor, a gente pode desenhar dessas maneiras aqui, ó, os resistores. E aqui está um exemplo de um resistor desenhado, um desses que está aqui no circuito, desenhado um pouquinho melhor. Então, toda vez que aparecer esse rachadura aqui, rachadinho, esse risquinho aqui no circuito eletrônico, é um resistor. É um material colocado especialmente ali para provocar uma resistência, para provocar uma dificuldade à passagem das correntes elétricas. Talvez para fazer o quê? Para gerar um efeito luminoso, para gerar um efeito térmico. Aí vai depender por que esse resistor está inserido no nosso circuito eletrônico ali. A gente tem que ver caso a caso. Estudando o comportamento desses materiais, um físico alemão lá no século XIX,
George Simon Ohm, conseguiu reparar alguns comportamentos. Ele começou a testar. Ele começou a pegar materiais, causar uma diferença de potencial nesses materiais, provocar uma diferença de potencial nesses materiais e analisar o comportamento da corrente elétrica desses materiais. Começou a medir o fluxo ordenado de elétrons associado à diferença de potencial que ele provocava nesses materiais. Ou seja, foi fazer experiência, foi fazer medidas, fazer análise depois dos dados, dos resultados dessa medida, usar a matemática, fazer observações, tirar respostas. Então foi simples. Diferença de potencial, qual foi a corrente elétrica? Aumento de diferença de potencial, qual foi a corrente elétrica? Foi fazendo essas medidas, trocou o material, pegou um outro material, qual foi o comportamento? E aí ele foi criando a partir disso uma relação matemática. Ele aumentava a diferença de potencial, ele via o comportamento da resistência elétrica. Diminuía a diferença de potencial, ele via o comportamento da corrente elétrica, assim por diante, até que ele criou uma relação matemática entre os dois, entre a diferença de potencial e a corrente elétrica, que a gente chama na física de lei de Ohm, no qual o valor da resistência elétrica do material vai ser igual à diferença de potencial, posso escrever como U, dividido pela corrente elétrica, R igual a U sobre I. Ou, tem colegas que escrevem por aí que R igual a V dividido por I, a nossa lei de Ohm, a relação matemática que Ohm observou associado à diferença de potencial e à corrente elétrica. Essa resistência elétrica, aí vamos nós de novo, né? Análises dimensionais. Diferença de potencial, volts, corrente elétrica, ampere. A nossa resistência elétrica, em homenagem aos trabalhos de George Simon Ohm, é medida em ohms. E aí a gente usa essa letra grega aqui, um pouquinho diferente, para representar o nosso ohm aqui, o valor da medida da resistência elétrica. Vai aparecer aquela letra grega um pouquinho diferente aí nesse valor, o nosso ohm. Então, R igual a U sobre I, a primeira lei de Ohm. Essa primeira lei de Ohm foi observada especialmente no que a física chama de resistores ômicos. Resistores no qual ele percebeu que você tinha esse comportamento gráfico aqui, ó, tinha esse comportamento linear. Você ia aumentando a diferença de potencial, a corrente elétrica aumentando de uma maneira constante, ó, um comportamento linear. E aí, como eu disse, ele usou a matemática. Ele viu que isso aqui é um comportamento linear, lembrou lá da escola que ele estudou a equação de primeiro grau, estudou o nosso y igual a A vezes x mais b. Claro, se a diferença de potencial é zero, a corrente elétrica é zero. Então, usando a matemática ali, nossa equação de primeiro grau, função de primeiro grau, ele viu essa relação linear da matemática, que vocês são feras, são craques, né? A tangente aqui, a inclinação da reta, a tangente, para ele foi o R, né? Para cada material diferente, ele percebeu uma inclinação de reta diferente, um comportamento diferente. E aí ele escreveu aquela nossa lei de Ohm, que aqui está como U igual a R vezes I, que no slide anterior eu escrevi como R igual a U sobre I, a nossa primeira lei de Ohm. E os resistores ômicos, no qual esse comportamento aqui linear acontece sempre. Você pode até provocar, você não tem problemas nenhum. Você pode aumentando essa diferença de potencial e você vai ter sempre esse comportamento linear. Não vai ter variação, não vai ter mudança no valor da resistência. Nada influencia nisso. Os resistores ômicos. Diferentemente do que? De alguns materiais que, quando você tem uma variação de temperatura, eles começam a esquentar, você começa a aumentar a corrente elétrica que passa sobre eles. Olha o que acontece com a curva desses materiais, ó. Você não vai ter um comportamento totalmente linear. Essa curva aqui, ó, não fica uma reta sempre, não fica a inclinação de uma reta. A resistência dele vai variando de acordo com a corrente elétrica e com a diferença de potencial. Então a física chamou isso de resistores não ômicos. Aí não tem como você calcular, né, o valor dessa resistência, usando aquela relação matemática da inclinação da reta. Porque você não tem sempre retas.
Tem até pedaços que podem se comportar como retas, pode ter um comportamento ômico, mas tem pedaços que não são retas, ó, são curvas diferente de uma reta, então não dá para aplicar a primeira lei de Ohm nos resistores não ômicos, principalmente se eles forem aquecidos. Quando eles começarem a se aquecer, essa resistência dele vai variar um pouquinho, principalmente aí.